Mambaí, terra de encantos, de povo feliz e hospitaleiro, lugar onde a água brota do chão, os pássaros vivem e dançam livres ao som do vento, e o céu se torna testemunha silenciosa de histórias e aventuras. Neste pedaço escondido do paraíso, cada estrada leva uma descoberta e cada sorriso acolhe uma esperança. É onde o tempo parece se deter para que a beleza natural possa ser admirada em sua plenitude. Eu já ouvi histórias que o meu pai me contou, que ele escutou do meu avô, que escutou do meu bisavô. Toda história que conhecemos sobre Riachão foi passada de geração para geração, e com o tempo ela vem se perdendo. Então vamos organizar essas histórias e garantir que elas nunca mais se percam. Mambaí é uma cidade que está localizada na região nordeste do estado de Goiás e teve origem com a chegada de alguns pioneiros que vieram e acamparam às margens do Riachão. Alguns pioneiros como Ioiô Mendes, Gabriel Maroto, Eduardo Moreira dos Santos, e eles chegaram e alojaram por ali. Eles vinham da Bahia, na verdade, e eles estavam indo às vezes para São Paulo, para Belo Horizonte, onde eles iam procurar melhora ou fazer compras e voltar para a Bahia. Todo dia de tarde chegava, porque tanto de baiano, de jegue também, e hospedava ali na casa de Soquim Camoura, que ele tinha uns ranchos, hospedava lá e no outro dia ia embora. E aí eles começaram a criar estruturas, só que eles alojavam do outro lado do Riachão, do outro lado do rio. E com o passar do tempo, vieram muitas famílias. Nessa região as pessoas eram muito supersticiosas, acreditavam no nego d'água, tinha muita superstição em volta aqui dessa comunidade e o pessoal levava isso muito a sério. Tanto é o que fez realmente o povo do Riachão migrar para esse lado de Mambaí, para cá também era Riachão na época, foi uma superstição. Conta a história daquela época do pessoal. Quem me contou isso foi a senhorinha que morava em frente à Praça Santa Cruz. Ela tinha um comérciozinho bem pequenininho de esquina. Na época ela falou que o pessoal subiu para cá por causa do nego d'água, porque o Riachão era beirando o rio, né? Ali embaixo, do outro lado do rio. E eles acreditavam fortemente que existia o nego d'água. Dessa história, desse nego d'água que não existe. E aí, mas a pura verdade é que eles tinham medo das almas. Porque o pessoal era enterrado ali e eles tinham essa sensação de que as almas ficavam perambulando por ali. Então algumas famílias entenderam que devia sair dali, daquele lugar. Quando eles chegaram do outro lado, às margens do Riachão, a primeira coisa que eles fizeram foi fincar um cruzeiro, né? Para mostrar que ali tinha cristãos que estavam ali. Começou um povoado formado com muita pouca gente. A história desse lugar é rica, bonita, aconteceu tanta coisa. Na época dos revoltosos, me contaram depois, com os anos, né, passando, contava como é que foi a história, né? A questão que um protegia o outro. Os revoltosos eram bandoleiros, parecido com o grupo de Lampião e outros grupos que surgiram, né, no Nordeste, em 1930. Então eram pessoas que vinham da Bahia, que chegavam até os povoados, que naquela época uma Bahia era um povoado, e eles faziam roubos, eles adentravam as casas e desrespeitavam as pessoas que ali moravam e roubavam o que tinha de valor. Então as pessoas que moravam aqui na cidade, eles tiveram que sair das suas casas e não tiveram condições de levar nada. De pegar nada, nem de alimento, de nada. Eles simplesmente chegaram. E já chegaram entrando nas casas, batendo nas mulheres, estuprando mulheres, né?
e batendo nos homens e matando os homens e pegando o que eles tinham naquele tempo nas despensas e carregando. E aí, com isso, as pessoas começaram a correr, as pessoas da cidade começaram a correr e se esconder nas cavernas, nas grutas. Para umas pessoas era bom, às vezes quando ele tinha, para outras pessoas eles era mal, batia, matava o gado, matava gente. Eles chegavam nas casas onde tinha as coisas, tinha loja, eles pegavam trem e davam para aqueles que eles gostavam. E aqueles que não gostavam, eles tomavam as coisas. Tinha um delegado aqui na cidade, que o delegado chamava Manel Dourado. E eles conseguiram pegar esse delegado, colocar ele em cima de um animal, montado em cima de uma manta de toicinho salgada, e tiraram toda a roupa dele e colocaram ele montado ali, despido, e saíram rodeando e mostrando aonde, nas ruas ali, nas poucas ruas, né? Se eu não me engano, 1 ou 2 ruas, passando ali e mostrando para realmente desmoralizar, tirar a autoridade dele de delegado dentro da cidade. Uma controvérsia que o meu pai contava muito para mim dos revoltosos. Algumas pessoas confundem esses revoltosos com a coluna Prestes, que na verdade a coluna Prestes é uma coluna política que não passou por Mambaí. Eles passaram ali por próximo de Posse, ali, que hoje é Tocantins, mas não tem nada a ver com a coluna Prestes, até porque a coluna Prestes não era uma coluna de ladrões, era uma coluna de políticos, de intelectuais que lutavam contra o governo do Getúlio Vargas. Eu estudei história, estudei o início da coluna e por onde eles passaram até onde eles deixaram o país, ingressando em outro país, deixaram o Brasil. Então esses revoltosos, eles passaram por Mambaí, ficaram alguns dias só no tempo de poder juntar todos os mantimentos que eles precisavam, escolher os melhores animais nas fazendas onde tinha, né? Aí eles iam atacar em outras cidades. Aí era assim, agora tem uma cantiga assim que fala: quem foi que disse que a revolta vem, pegando os homens e a mulher também. Eu já chorei, não choro mais, é só saudade de Goiás. Quem foi que disse que a revolta vem, pegando os homens e as mulheres também. Eu já chorei até um dia, é só saudade da Bahia. Essa casa, a gente nota que ela é uma casa diferenciada. Ela é uma casa que ela é um pouco mais segura. Eles construíram uma casa mais reforçada, uma casa mais segura e fizeram aqui 2 janelas para os olheiros, para eles ficarem olhando caso houvesse algum ataque de algum inimigo. E como realmente houve esse ataque, eles já contra-atacaram, né? Na verdade. Eu tive o privilégio de morar lá durante 3 anos, 3, 4 anos, não me lembro agora. Mas que eu e meu esposo, a gente foi reformar lá, tinha marcas de bala na parede, por dentro, por fora. Eu vejo hoje a importância dessa casa, desse casarão, para a cidade de Mambaí, né? Porque hoje nós vemos que realmente é a casa, né, mais antiga da cidade. Então, como nós vemos essa importância dela para a nossa cidade, nós queremos sempre preservar esse patrimônio, né? Então, assim, estamos tentando fazer o possível para mantê-la, né, a casa com toda a sua originalidade. A gente tenta muito porque realmente aqui está a nossa história, está a história da minha família, que eu tenho certeza que o mesmo carinho que eu tenho, todos os nossos familiares também têm por esse casarão, né? Então, para nós, realmente,
é um local muito especial. Mas a questão de a quantidade de janela que se tinha numa casa mostrava o poder daquela pessoa, o tamanho e a quantidade de portas e janela. Quanto mais porta e mais janela se tinha numa casa, mais importante a pessoa era para aquela região. E tanto é que você vê em algumas cidades antigas, algumas casas têm as janelinhas pequenas com a porta e do nada você vê uma casa com as paredes mais largas, com um monte de janelas, janelas gigantes. Por quê? Porque ali naquela casa, a pessoa que geralmente comandava, que tinha o poder sobre aquela cidadezinha, né, aquele povoado, era a pessoa mais importante, era a pessoa que comandava ali. Por quê? Porque você via o poder pela casa da pessoa. Zé Mariano, ele era uma pessoa que ele tinha posses, ele tinha recursos financeiros, ele tinha dinheiro. E aí a casa dele a gente já vê pela casa, né? Que é uma casa diferenciada. Você vê que não é uma casa comum como as outras casas. E ele acabou comprando o título de coronel. Então, como ele virou coronel, ele mandava na cidade. E aí ele dizia, as pessoas iam lá se queixar para o coronel Zé Mariano. Ah, eu apanhei do meu marido. E ele era que dava a sentença. Então, tudo começou a passar pelo coronel Zé Mariano. E ele decidia a vida das pessoas, como que as pessoas seriam castigadas. Se fosse um crime de leve, logicamente que seria, né, uma condenação mais leve. Mas se fosse uma coisa mais grave, a condenação seria uma condenação mais séria, mais pesada. Assim como amarrar uma pessoa no pé do cruzeiro, por ali, e deixar amarrado de um dia para o outro, para a pessoa acordar no dia seguinte e todos os moradores estão na porta da casa, vendo ali a pessoa passar aquela vergonha e começar a consertar o seu erro, né? Então o tempo foi passando e o cruzeiro fincado lá, e eles acharam que já era uma comunidade, né? Riachão, então eles acharam que devia ter a necessidade de um padre, de uma igreja. E aí eles juntaram e acabou construindo uma igreja, né? Que foi a primeira igreja católica de Mambaí. Eles construíram, como todo lugar, toda igreja ela é centralizada na praça, que hoje chama-se Praça Santa Cruz. Mas até então chamava-se Largo do Cruzeiro, né? Então, com o passar dos anos, alguns missionários eles tiveram a informação que existia um vilarejo que se chamava Riachão e que as pessoas não estavam sendo evangelizadas. Era difícil demais. Para vir padre aqui, vinha de ano em ano para vir um padre aqui celebrar uma missa. Aí não vinha ninguém, o povo não podia ter uma religião. Era muito difícil, e as pessoas velavam à noite, no outro dia o horário se enterrava, direto para o cemitério, enterrava e pronto, né? Chegava o dia da visita, da 7 dias, aí ia fazer a visita e pronto também, né? O evangelho chegou aqui mandado por Deus. Não foi inventado, não foi, né? Foi uma coisa espiritual mesmo. Deus mostrou para essas pessoas o lugar e mostrou a pessoa que eles tinham que entregar a palavra para ele. Só que o crente naquela época, ele era uma pessoa, ele não era muito bem visto, porque existia a religião católica que era que ela predominava na verdade, né? E eles insistiram muito, e aí a dona dessa casa, Dona Belanísia, foi a primeira a parar para ouvi-los, depois de muitas tentativas. E ela acabou conversando com seus irmãos, que era Sebastião Silveira e seu Messias Silveira, sobre esse assunto. Com a chegada desses missionários e depois de muitas tentativas, eles se converteram ao Evangelho. E aí eles
construíram a igreja e começou-se assim a religião, essa religião, a religião crente aqui dentro de Mambaí, na igreja presbiteriana. Nós estamos aqui no ponto Memórias, na trilha, e esse ponto a gente vai resgatar um pouco histórias de Mambaí, principalmente a história do nome da nossa cidade, né? Aqui é o córrego Riachão. Antigamente Mambaí se chamava Povoado Riachão, né? Então a cidade ela recebeu o nome do rio, que é um importante manancial para a cidade. Em amarelo aqui nós temos as nascentes do Riachão, e aqui nesse ponto vermelho é onde nós estamos. Esse rio é o rio responsável pelo abastecimento de toda a cidade, é um rio muito importante e Mambaí começou às margens desse rio, do lado de lá do rio. E aí eu quero destacar a questão do nome de Mambaí. Nós temos duas teorias, né? Uma teoria mais engraçada, que se fala da Mangaba e da Bahia, considerando que nós estamos aqui a 12 quilômetros da divisa de Goiás e Bahia. Então, juntando Mangaba mais Bahia, eles colocaram o nome do nosso município de Mambaí. Essa é uma das teorias. Teve uma época que o pessoal daqui da cidade utilizava muito extrativismo de Mangaba, só que esse látex de Mangaba ele vinha da Bahia e não do nosso município. E existe uma outra teoria também, que teve um tempo que o estado de Goiás elevou vários povoados à categoria de município, e nesse momento eles deram nomes em Tupi-Guarani para esses municípios, para homenagear, né, os índios que aqui habitavam. E entrou nessa Mambaí. E Mambaí, em Tupi-Guarani, significa Riacho Grande, que remete ao rio que deu o nome primeiro ao povoado, que era povoado Riachão, fazendo todo sentido, né? Assim como Mambaí, a gente tem Guarani, Piracanjuba, Iaciara, vários outros municípios do estado que tiveram seus nomes em Tupi-Guarani em homenagem a esses povos que aqui habitavam. Então nós temos essas duas teorias para o nome de Mambaí. Eu gosto de mostrar as duas e gosto muito da teoria do Tupi-Guarani, né, que valoriza os povos que habitavam aqui no nosso estado. Ali na beira do rio, lavadeiras a cantar, vida simples de verdade, com a água mora, com o sol brilhando forte, a espuma a dançar, vozes que ecoam longe, no riachão a brilhar. A roupa era lavada tudo no rio, não tinha negócio de máquina, não tinha nada disso, não tinha não. A lata d'água que eu pegava na cabeça, no rego, para trazer, para poder fazer comida, para banhar os meninos pequenos. Ah, rapaz, aqui não tinha água encanada não. Aqui a gente, depois do futebol, a gente descia para tomar banho no rio. As mulheres lavavam a roupa no rio. Lavava a roupa, lavava as vasilhas, tudo era no rio. O banho nosso era no rio. Ninguém tinha banheiro em casa. A dificuldade era muito Meu Deus, não era o quê, moço? Levava as bacias de roupa na cabeça. Levava, lavava, trazia. Aí enxugava, quando trobava tudo, botava na bacia, na cabeça de novo, levava e entregava lá nas casas, né? A gente às vezes torcia para chegar e torcer e estender, aí já vinha chovendo, molhando a roupa, quando chegava em casa já era a roupa tinha que torcer de novo. Era sofrido, moço. Júnior, você ia buscar água de noite na cabeça, no rio, de noite, de dia, sol quente, sol frio, não tinha coisa igual. Oh, meu Deus, era muita luta, Júnior, muito sofrimento. A fraqueza, a necessidade, a carência, mas era difícil. Plantava roça, a gente plantava roça, a gente foi de tudo, de tudo. Para comer o sal tinha que vir de Januária. Para comer arroz limpo tinha que pisar no pilão e plantar. O feijão a gente tinha que plantar e armazenar. O cuscuz a gente tinha que pisar o milho no pilão.
Mas remédio não existia, era muito devagar. Era remédio do mato. Assistência médica não tinha de jeito nenhum. Quando meu pai adoeceu, ficou 6 dias sofrendo de hérnia, gritando na cama, mas não tinha um carro para levar em posse, não tinha. E aí eles queriam pôr ele numa rede e levar no ônibus, sabe, de rede ele não quis, aí ele falou que não, ele preferiu morrer. Morreu aí gritando com uma hérnia, porque não tinha um médico aqui, não tinha negócio de médico aqui, toda a vida foi muito difícil, toda a vida. Minha família, a família minha, do meu esposo, quando adoeceu para morrer, gemia até a hora que morria. A gente tinha que guardar uma vela para pôr na mão dele, na hora que estivesse morrendo, já prevenindo, já comprava o pano da mortalha, era isso aí. Em vez de não tinha remédio, comprava o pano da mortalha. A estrada que nós tínhamos aqui foi feita no braço, de Alvorada até do Pratudinho. Eu mesmo trabalhei, novinho, mas pai trabalhou muito nessa estrada aí. Fez essa estrada daqui até lá no Pratudinho, cavando, arrancando os paus de machado, de enxadão e arrumando a estrada, e até que conseguiu arrumar esse carreiro aí, porque não existia caminhão, não existia carro, não existia nada aqui. O povo vivia de carro de boi e animal de tropa, que era as condições que nós tínhamos naquele tempo, era a tropa que ia buscar coisa em Januária. Não tinha outra coisa. Lembranças suaves na mente, risos e dores também. Cada momento vivido dança no silêncio do além. É ruim que a gente começa a lembrar do passado. Aí fica difícil, né? Que o coração guardou no peito uma saudade dos dias que o tempo levou. A vida tinha que ser feliz, porque eu não sabia se eu ia cozinhar no fogão a gás, eu não sabia se eu ia cozinhar na panela de pressão, porque não existia, eu não sabia se eu ia tomar um banho com sabonete. Foi desenvolvendo, até Rivaldo foi prefeito, né, um dos primeiros prefeitos, foi que fez a prefeitura, foi que limpou, tinha um rego aí também que descia, tirou o rego, tinha outro que descia aqui também, tirou o rego, e foi só a revolução. Aí quando o Dico chegou, foi asfalto, água encanada, foi luz e foi. Dico foi um prefeito que revolucionou a nossa cidade e o nosso município. E não era filho de Mambaí não, viu? Tá vendo aí? Não era e fez. Então isso é muito importante. O primeiro mandato dele, como aqui não tinha nada, as casinhas eram de paia, era tudo de parede, de madeira, a gente falava parede de pau a pico. Era tudo de enxumento, enchia de barro e fazia os rebocos. As casas eram assim. Era o que tinha aqui. Ele chegou, quando ele viu aqui, ele falou, vou trazer Formosa para cá. Uai, mas trazer Formosa como? Não, porque eu vou botar água e vou botar energia aqui, e essas casinhas de paia, na reunião, eu sempre falava. E essas casinhas de paia vai acabar. Vai acabar esse trem. Ué, Dico, mas como que vai acabar esse trem? Nós vamos fazer tijolo, nós vamos fazer teia, vamos descobrir o lugar de fazer teia. E essas casinhas de paia vai acabar. Quando a gente assumiu esse cargo de prefeito, que é uma coisa passageira, a vontade que a gente tinha era de ver a cidade melhorar, o povo melhorar. A água era atendida, inclusive o hospital, o Jaime tinha uma caminhonete, punha o tambor de água em cima da caminhonete, com a bomba, colocava água no Hospital Municipal de Mambaí. Colocava a caminhonete dentro do canal e enchia com balde. Gastava 5 minutos para encher, pegar 800 litros de água. Trabalhava o dia todo até 11 horas da noite para conseguir fornecer água para todos. E por que o senhor parou? Quando foi que o senhor parou? É porque o prefeito encanou a água, né? Aí te deu prejuízo, então? Muito.
Então, através dessa dificuldade, eu fui trabalhando, conseguimos comprar material, canos, conseguimos material também com a Saneago. Abrindo as ruas, ó, as valetonas, eu lembro, achava bonito, né? Aquela bichona pegando a água assim, tá, jogava lá e tal. Eu ficava lá na beira do barranco olhando, aquela valetona, na Brasil Central assim, retão assim, ó, aquela valetona. Aí daí a pouco abria a outra assim da Avenida, Avenida 1º de Maio, né? Que é aquela rua de Suelena ali. Na hora que essa água chegou, aí o povo negociou lá, tacou essa água nele lá, de riba dele lá, e foi uma festa nessa hora lá. Então aqui, a minha maior alegria foi no dia que estava inaugurando essa água aqui, que eles me deram um banho de água aqui, que naquela época, para tomar um banho de água, tinha que pegar água no rio, no balde, ou em outras vasilhas, né? Então esse dia para mim foi melhor. Mas a memória me abraça, fecha os olhos pra relembrar. O dia mais alegre também da minha vida foi poder realizar essa obra aqui na cidade. Porque é um orgulho a gente saber que desse dia em diante a pessoa não precisa mais ir no rio tomar banho, buscar água no rio nem nada. Que é um dever também do administrador, e graças a Deus, com o meu conhecimento, com minhas amizades, eu consegui realizar esse sonho de todos os mambaienses. Sem água, já tinha até uma população grandinha. Já. Sem água. E sem energia ainda tinha à noite, ligava o motor, vinham aqui. Agora sem água, João. Nossa. Era cruel. Então, ele fez isso aí, foi um ato histórico. Ninguém esquece. E vai ser lembrado por muito tempo, né? E depois conseguimos com o governo para instalar energia na cidade toda. Foi aquela coisa, foi uma comemoração assim das pessoas que vieram todo mundo agradecer a Deus. E Deus abençoou, que foi chegando aos poucos. Foi chegando para um, depois foi chegando para outro, mas foi uma admiração, parece que ninguém tinha vontade mais nem para dormir, de alegria e de ver aquela iluminação que ninguém tinha, né? Sendo de uma lamparina de querosene que só iluminava naquele cantinho. De noite, ainda, principalmente essas casas dessas telhas brasileiras, os meninos amanheciam tudo com a cara tudo preto, o nariz tudo parece que pegou um alame e colocou, empretecia tudo, sabe? As coisas assim da cozinha, as vasilhas, ficava tudo pretinho, da fumaça que ia juntando, e não tinha como sair para fora, não tinha respiração, que essas telhinhas aqui até que dá certo, mas aquelas telhas brasileiras, meu Deus do céu, dessas telhonas aí, não saía de jeito nenhum. Era uma graça, quando amanhecia o dia, tava todo mundo com assim, tudo preto, tudo... só o carvão. Mas assim, tudo foi passagem boa. Tudo. Naquele tempo foi uma lembrança muito maravilhosa. Foi uma lembrança muito boa, né? Pra hoje a gente lembrar, a gente tem saudade daquele tempo. Com toda essa alegria de ter vivido aqui, decidi que o meu lugar era aqui. Mambaí, o meu coração tá aqui, a minha vida tá aqui. Não só pela minha família, mas pela emoção, pelo viver, é por você acordar, por você sair e todos os dias você olhar para tudo, você olhar para o céu e falar, gente, esse é o céu de Mambaí. Você olha, o sol daqui é mais bonito, a lua daqui é mais bonita, a vida aqui é mais bonita, tudo aqui em Mambaí, a meu ver e para os meus olhos, é muito melhor e é muito mais bonito do que qualquer em outro lugar. Então é por isso que eu voltei e resolvi ficar aqui e criar os meus filhos aqui. Eu sou apaixonado por Mambaí. Sou apaixonado por Mambaí. Sou apaixonado pelos amigos que eu tenho em Mambaí. Seguinte, eu quando viajo para Goiânia, fico 2 dias lá fazendo tratamento do olho, 3, 4 dias eu já fico ansioso, doido para voltar para minha cidade, para Mambaí. Porque ali é onde eu sinto bem, é onde eu nasci, criei e vou morrer aqui no Mambaí, nesse chão. São as Marias, os Jaimes, as Detes, aqueles que já se foram, aqueles que chegaram agora
E mesmo os que ainda estão a caminho, são pessoas assim, feito eu e você, que diariamente continuam a escrever a história da nossa cidade. Com as mãos calejadas pelo trabalho árduo e o coração repleto de sonhos, cada um de nós é um tijolo na construção de um amanhã mais promissor. Nossas histórias se entrelaçam como fios de esperança, criando uma tapeçaria colorida de superação e resiliência. Que cada passo dado por nós ecoe como um manifesto de amor pela nossa cidade, inspirando outros a também deixarem a sua marca no tecido da história. O campo verde a perder de vista, cheiro de terra. E essa história não acabou aqui. Ainda tem muita coisa para ser contada, mas eu acho que agora vai ficar pro nosso livro. Mambaí sempre com